Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Para você que está chegando aqui neste canal, o meu nome é Luiz Fernando e seja muito bem-vindo. Você que já acompanha já há algum tempo e que não é inscrito, se inscreva no canal e já vai deixando o seu joinha. Meus queridos, eu gostaria de estar conversando com vocês sobre esses temas aqui que eu gostaria de abordar com vocês sobre o quê? Sobre a naturalidade com que as pessoas atribuem algumas situações que acontecem nas nossas vidas. Elas atribuem essas coisas de rotinas a um Deus, a uma divindade, ao Deus da Bíblia, ao Deus que ele crê. E eu gostaria de estar conversando com você sobre este assunto, porque isso já vem me incomodando ao longo do tempo, conforme você vai estudando, conforme você vai se relacionando com pessoas que são cristãos fundamentalistas, crentes, que quer dizer crer em Deus, crer em algo, fundamentalistas. Essas pessoas têm o costume de qualquer coisa que acontece, atribuir as coisas que acontecem no dia a dia para esta divindade, para o seu Deus. O Deus da Bíblia não importa qual Deus que atribui. Por exemplo, o fato de você estar indo embora e ele falar assim para você: vá com Deus. Então isso já é uma atribuição. Então é sobre este assunto que eu gostaria de estar conversando com vocês hoje. Um assunto muito importante do nosso dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas elas não conseguem parar para raciocinar e a maioria das coisas que eu comento no canal, muitas coisas eu passei, muitas coisas são de experiências minha. Então por isso que eu trago conteúdo para o canal de muitas coisas que eu passei de experiências. E essas coisas, por exemplo, aqui, quando eu estava dentro de uma igreja, dentro de um sistema religioso, quando eu acreditava no Deus da Bíblia, eu não conseguia enxergar de maneira alguma. Então, é muito importante, porque muitas pessoas estão neste curral, nessa prisão mental. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo abre a mente das pessoas. Quando eu pego também a Bíblia, igual falar assim, se você não crê no Deus da Bíblia, se você não crê na Bíblia, por que você utiliza a Bíblia? Porque não existe ferramenta melhor para refutar os crentes com a própria Bíblia deles. Aí eu mostro as incoerências desse Deus bíblico, as contradições, todas as coisas erradas que está registrado dentro deste livro, tanto do bem quanto do mal, atributos de Deus, todas as outras coisas que mostra que as igrejas pregam que Deus é onipotente, onipresente, né? Todos esses atributos que colocam em Deus, nessa divindade, que na verdade, quando você vai para a Bíblia, que é o manual de regra deles, não batem as informações. Então eu pego a Bíblia como ferramenta. Mas não existe só uma Bíblia, porque o nosso país é um país cristianizado e só existe 2 versões de Bíblia. Mas eu já mostrei aqui no canal mesmo que tem mais de 8 Bíblias. Cada país tem suas Bíblias, suas crenças, as suas divindades. E as pessoas se baseiam num livro. Então, meus queridos, o que acontece? Eu vou pautar agora um pouco, vou tentar trazer para você. Eu não fiz esboço nenhum, só fiz este print aqui para mostrar para vocês alguns exemplos, mas existem vários nos dia a dia. Por exemplo, curas. Muitas curas acontecem naturalmente com todo tipo de pessoas. Quando você vai em hospitais, muitas pessoas que às vezes nem seguem religião saem curadas de lá. Mas quando é o crente, ele atribui essas curas ao seu Deus. Então eles saem do hospital
e vai pregar o evangelho falando que foi curado por este suposto Deus deles. E é isso que acontece. Muitos casos de o corpo regenerar, as células combater o câncer e a pessoa ser curada, e a pessoa sair dali porque fez um tratamento, uma quimioterapia, usou os medicamentos para que o seu corpo voltasse ao estado normal. Mas o crente atribui isto a uma divindade. Só que aí tem um grande problema. Só o fato do crente entrar no hospital já entra em contradição, mostrando que o Deus dele é falho. Porque se o Deus dele cura, ele não poderia usar nenhum tipo de tratamento médico e nem se utilizar de remédios nem de hospital. O crente, ele deveria aplicar João 14, do 10 ao 14 na vida dele. E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei. Então ele teria que orar e pedir para Jesus curar as enfermidades dele. E não buscar os homens, a medicina, a ciência, os estudos que estão sendo formalizados nas universidades. Aí o crente é tão manobrista que ele fala que quem deu a inteligência para o homem formar esse estudo foi Deus. Eles atribuem tudo isso a Deus. Curas, as coincidências que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo, qualquer tipo de coincidência que acontece na vida do crente é Deus. Nossa, a gasolina do meu carro acabou de frente para o posto. Que coincidência, não, foi Deus mesmo. Deus que me ajudou que eu chegasse de frente para o posto de gasolina. Nossa, meu carro não pegou de manhã. Houve um acidente na avenida. Foi Deus. Tudo o crente atribui a Deus. A mente fechada. Por exemplo, conheço uma pessoa que ela precisou fazer uma viagem, né? Agora eu vou falar sobre viagens. Vou falar de viagem por quê? Porque essa pessoa fez essa viagem e ela veio falar para mim que essa viagem foi de Deus. Foi Deus que programou essa viagem para ela. Foi muito bom essa viagem, ela descansou, que essa viagem foi por Deus ter acontecido. Só que tem um grande problema nisso daí. É que essa pessoa que fez essa viagem para um outro país, ela tinha um carro que ela teve que vender e utilizar 12 mil reais da venda deste carro para poder comprar as passagens aéreas, pagar o trem-bala de um lugar do país para uma outra cidade que ela precisou usar. Ela precisou pagar R$ 1.500 de hotel, tanto de ida quanto de volta, porque o aeroporto era longe da cidade onde ele estava ficando. Então você percebe que Deus não proporcionou nada daquilo para ela. Ela teve que botar o carro dela à venda, porque ela não tinha dinheiro para viajar. Ela teve que pagar as custas do hotel, do trem-bala, da alimentação, estadia e tudo mais que ela ficou neste país fora. Mas ela atribui tudo isso que aconteceu para Deus. Deus arrumou o comprador para o meu carro. Não, você ficou com um carro de mais pobre. Um carro mais pobre. Você teve que vender um carro X de 34 mil para um carro de 22 mil. Que bênção é essa, dizimista fiel da casa do papai, em que você tem que vender seu carro para poder fazer uma viagem? Que bênção é essa, dizimista fiel? Que proporção de viagem é essa que Deus te deu? Então, para você ver as incoerências que saem da boca do crente. Estudos. Nossa, concluí minha faculdade. Glória a Deus.
Deus me deu força para eu suportar os 4, 5, 6 anos de faculdade. Deus me deu força, deu-me inteligência para que eu me formasse. Deus proporcionou tudo, tudo se encaixou. Só que tem um problema. Lá na faculdade existem ateus, agnósticos e tantos mais que também se formaram junto com você. E aí? Deus deu força para eles, que eles não acreditam em Deus? Deus proporcionou para ele a mesma coisa que proporcionou para você. Então, se você alega que Deus fez tudo para você, então Deus também fez tudo para eles. Então, qual a diferença deles para você? É que você vai à toa na igreja, você segue pastor à toa, é que você dá dízimo à toa, você segue Jesus à toa, porque ele não segue e tem as mesmas coisas que você. Você atribui a uma divindade, eles não atribuem a nada. Eles atribuem aos esforços físicos deles, aos estudos deles, à naturalidade das coisas que aconteceram na vida deles. E o crente fala assim: olha, eu consegui um emprego. Conseguiu ou não conseguiu algo? Este é o tema agora. Eu consegui algo, foi Deus que me ajudou. Ah, eu não consegui passar no concurso público, por exemplo. As coisas de Deus é um mistério. Se ele não me ajudou, é porque não era da vontade de Deus. Olha para você ver a manobra, o contorcionismo da manobra, para o crente explicar que foi Deus que deu, e quando Deus não deu, é porque foi a vontade dele que ele não te desse essas coisas. Olha, eu não sou rico porque Deus não quer. Ele sabe que no dia que eu tiver dinheiro, eu vou me afastar dele. Olha para você ver como que funcionam as coisas. Então tudo o crente atribui a Deus, e quando não dá certo, ele usa da falácia para dizer que é da vontade de Deus que ele não conseguiu. Então o crente sempre está fazendo manobras, né, para explicar o porquê e o não porquê. As tragédias que acontecem no dia a dia, os terremotos, né, vulcões destruindo cidades, enchentes, a quantidade de mortos que acontece. Aí o crente fala que é vontade de Deus e que é o pecado que já está inundando o mundo. Então sempre ele atribui, por exemplo, aconteceu tragédia, maldade do homem, atribui coisas ruins. Deus está triste com a humanidade. Deus está punindo a humanidade por causa do pecado. Porque o mundo jaz no maligno. A quantidade de coisas que o homem faz, isso está deixando Deus triste. Por isso das tragédias, por isso das coisas ruins que acontecem na vida do homem. Porque o homem se afastou de Deus. Olha para você ver. O crente, ele se contorce para entrar dentro da sua explicação, para defender o Deus que ele acredita. Então tudo ele vai atribuir a Deus. Quando acontece uma coisa ruim, ele não fala foi Deus. Não, ele fala que é culpa do homem porque o homem se afastou de Deus. É culpa do homem porque o homem não fez direito. É culpa do homem quando acontece alguma coisa ruim. Então, para você ver o que acontece. Então, as pessoas que eu tenho relacionamento, que a maioria é evangélico, principalmente familiar, todas as conversas que eu vou ter, sempre tem a frase: que bom, Deus abençoou você. Que bom, Deus fez isso. Ah, Deus não queria que isso acontecesse, né? É um propósito de Deus. Então fica nessa manobra.
eles fazem um contorcionismo para defender o Deus que eles creem, o Deus da Bíblia, e fica nesse jogo de vai e vem. Essa manobra religiosa para defender a crença, defender o Deus da Bíblia, defender as lacunas que existem, defender as incoerências que acontecem, e não vivem a realidade dos fatos. E qual é essa realidade? A realidade destrói a fé. Numa conversa com o pastor esses dias, ele perguntou para mim, mas você não crê no Deus da Bíblia? Você não crê mais em Jesus? Aí eu pedi para ele abrir João capítulo 14, do versículo 10 ao 14 em diante, só esse trechinho. Eu falei assim, não vamos tirar fora de contexto, mas a exegese nesses 4 versículos vai ser o suficiente. E apresentei para ele ali, João 14, e aí eu falei para ele, aqui está dizendo que o senhor tem que fazer as mesmas obras que Jesus. O senhor anda ressuscitando os mortos? Quantos mortos da Covid o senhor ressuscitou? O senhor anda praticando tudo aquilo que Jesus falou aqui? Só sei que a conversa encerrou assim, vamos deixar para lá. Não queira atrapalhar minha fé. Quando você chega com o argumento que a realidade destrói a fé, e você mostra as incoerências desse livro chamado Bíblia, aí eles ficam nervosinhos e falam, vamos parar por aqui. E é isso que acontece com os religiosos. Eles se contorcem para explicar, atribuir coisas naturais aos seus deuses. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e o mais importante, encaminhe este vídeo para um amigo seu, qualquer tipo de amigos, cristãos, católicos, espíritas, qualquer tipo de amigo que você tem no WhatsApp, em grupos. Coloque lá, não precisa falar nada, só encaminhe. Veja esse vídeo desse rapaz aqui, encaminhe lá, para você mostrar para ele as incoerências de quando você atribui algo natural ao Deus que ele crê, que é uma incoerência. Porque da mesma forma que acontece para ele aquelas situações, também acontece para um ateu, para um agnóstico, para um espírita, para todos que não seguem o Deus dele, ok? E até o próximo vídeo.